meus queridos amados irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta com a exegese bíblica, segunda parte. Nós estudamos lá no curso intermediário, a exegese primeiro bloco. Agora a segunda parte, que é a parte mais prática da exegese. Lembrando que exegeta é aquele que cavouca, que escava, que traz a lume o que está no texto. Hermenêutica interpreta, homilética, arte de pregar, retórica, arte de falar. Aqui professor Ilmar, de Ladinha, Minas, Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, Centro de Cultura Berechite, que é a nossa empresa, que administra o Seminário Teológico Berechite, Faculdade Berechite. Estamos na aula de exegese, do curso intermediário. Na aula passada falamos dos principais erros da exegese. Hoje faremos a exegese do Novo Testamento, veremos, a exegese do Novo Testamento. Duas razões justificam a dificuldade de interpretar os evangelhos. A primeira é que Jesus não escreveu no evangelho. Todos os 4 evangelhos, que são provenientes de outras pessoas, 2 discípulos mais um co-discípulo e um outro historiador, um médico, e é preciso que os evangelhos entender que eles são de fato 4 evangelhos distintos, 3 sinóticos e um que não é sinótico. 3 que foram vistos do mesmo ponto de vista. Aí, para fazer essa exegese dos evangelhos, vamos começar pelo contexto dos evangelhos. Primeiro histórico, depois literário, depois as parábolas e então a interpretação. Então, primeira coisa, vamos procurar informações no judaísmo dos primeiros séculos, antes e depois de Jesus, para termos esse pano de fundo histórico. Então, temos de entender que cada evangelista escreveu com o interesse de explicar um aspecto da vida e de ministério de Jesus. Mateus era da alfândega, da coletoria, era um cobrador de impostos, um publicano, não é isso? Mateus, Levi também, é chamado Levi, Zaqueu também era. E o João era um discípulo pescador. João, irmão de Tiago, parente de Pedro e de André, lá de Betsaida. Então, claro que a escrita tem uns traços de quem é o autor da escrita. Literário, o aspecto literário é levantar o texto. Então, você pega, então, tem que saber qual que é a língua falada. Os evangelhos eles foram pronunciados, tudo aquilo que foi escrito em grego ou hebraico, foi falado em aramaico. Poucas coisas foi falado em grego e poucas em hebraico. O hebraico se falava só na sinagoga, mas na rua se falava aramaico. Então eu sou Mateus, vou escrever o evangelho. Eu estou ouvindo em aramaico, vou escrever em aramaico, ou grego ou hebraico, para depois passar para o grego, que chegou até nós a língua grega. Então é preciso fazer um levantamento disso. Por exemplo, naquele caso de multiplicação dos pães para 5.000, um historiador aqui, um exegeta chamado Gordon Fee e Douglas Stewart, fizeram a seguinte estatística. Primeiro pelas palavras, Mateus usou 157 palavras para explicar a multiplicação dos pães para 5.000. Lucas, 153. Marcos, 194, e Marcos é o evangelho rápido, mas usou muito mais palavras. E João, 199, muito mais do que todos eles. Nos sinóticos, há 53 palavras comuns, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João tem 8 palavras comuns com os sinóticos. João só tem 8. Os 4 evangelhos concordam que Mateus está com Marcos 60%, Mateus está com Lucas 44%, Lucas está com Marcos 40%, João está com Mateus 8,5%, João com Marcos 8,5% e João com Lucas 6,5%. Você veja aí no simples episódio, a multiplicação dos pães para 5.000, tem essas diferenças todas. Agora a exegese do Novo Testamento, dos evangelhos, enfatizando as parábolas. As parábolas são histórias, histórias com da vida cotidiana da época, levavam a carga cultural da época em que foram escritos e era usado para ensinar verdades espirituais. Então nós temos vários tipos de parábolas. Temos parábolas históricas, tem começo e tem fim, tem símile, tem metáfora, tem alegoria. As parábolas funcionavam para clarear a coisa, para facilitar o entendimento para as pessoas que estavam ouvindo. A interpretação das parábolas tem vários pontos de vista. Tem os pontos de referência, por exemplo, o rei é Jesus, os devedores Simão e a prostituta. Você coloca as coisas, a semente é a palavra, o terreno fértil é o terreno bom, o cara liberado do caminho as pessoas, a terra é batida, a pessoa não consegue entender, não consegue compreender e vai por aí. O auditório, para quem está se falando, tem que levar em conta o auditório, quem são os ouvintes. A falta de contexto, às vezes você não tem muitos detalhes do contexto do que está se explicando e ela sempre ilustrava o reino. Vamos agora para a exegese dos Atos dos Apóstolos. Para se fazer a exegese desse livro, temos que dar por 3 razões. Primeiro, algumas pessoas procuram estudar o livro de Atos interessadas apenas nos pormenores históricos acerca da igreja primitiva.
Está falando das dificuldades aqui para se fazer exegese de Atos. Segunda dificuldade, algumas pessoas estudam o livro de Atos, visando comprovar a veracidade da Bíblia, demonstrando a exatidão histórica de Lucas. Lucas escreveu o primeiro livro para o Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, e depois escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Tudo baseado em Pedro e outras pessoas, e ele mesmo contou a história que ele andou, ele foi companheiro de Paulo nas viagens. Outra coisa perigosa e dificuldade para se fazer a exegese de Atos é uma grande parte das pessoas buscando no livro satisfazer o dever religioso e devocional, procurando saber como eram os primeiros cristãos para usá-los como modelo para o dia atual. Às vezes quer pegar a história de Ananias e Safira e trazer para hoje aqui, né? E às vezes fica muito perigoso. A historicidade dos Atos. E as observações sobre os propósitos dos Atos e do Atos hermenêutica. Três coisas vamos ver aqui, três detalhes. A história de Atos, a observação sobre qual o propósito do livro de Atos e depois a hermenêutica de Atos. Concernente à história, Lucas é o único escritor bíblico gentio. Ele não era judeu, ele era grego. Ele era um médico grego. Daí a influência helenística em seus escritos. E ele escreveu realmente para os gregos. Né? Cada evangelista escreveu para um público determinado. Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gregos, Marcos para os romanos e João para os gentios. Então é preciso levantar uma das dificuldades enfrentadas na questão histórica para se fazer exegese de Atos é descobrir quem era Teófilo e qual era o interesse real de Lucas ao escrever. Devemos, ao interpretar a Bíblia, ter interesse de saber primeiro o que foi escrito para depois procurar saber o porquê. Na interpretação do livro de Atos, devemos, em primeiro lugar, ler e ler bastante. Preferência ler o livro todo de uma vez, anotando com um bloquinho do lado as pessoas, assuntos, lugares, as divisões, para então ter esse detalhe histórico. Né? Qual o propósito do livro de Atos? Devemos declarar sempre que um dos principais propósitos de Lucas em Atos é relatar o papel do Espírito Santo na missão aos gentios. Alguns chamam Atos do Espírito Santo, né? Em vez de Atos dos Apóstolos. Lucas não se preocupa em relatar detalhes sobre a vida particular, biografia dos personagens, tampouco da organização política da igreja primitiva. Né? A preocupação dele é mostrar a atuação do Espírito Santo para os gentios. Qual seria a hermenêutica, então, para Atos? Só podemos considerar como norma aquilo que a narração quis ensinar, pois o precedente histórico, para ter valor normativo, deve relacionar-se com a intenção. Outra coisa, não devemos usar a analogia bíblica para normatizar nossas ações hoje. Somente podemos ter como norma aquilo que é amparado por uma ordem universal. Às vezes, certas práticas são obrigatórias, mas o modo de praticá-las não. Vamos agora para a exegese das epístolas. Epístolas são cartas, né? Epístolas. Excetuando os evangelhos, os Atos e o Apocalipse, a maioria dos outros livros são epístolas. Né? Qual a distinção entre cartas e epístolas? Aí nós temos aqui o teólogo Adolf Desman dizendo o seguinte: cartas não eram literárias, mas eram destinadas a uma pessoa, a um grupo de pessoas para quem foram endereçadas. As epístolas eram uma forma literária destinada para o público em geral. A epístola é uma carta circular para todo mundo. Essa distinção pode ser vista como forma padronizada das cartas neotestamentárias. Ela tem nome de autor, nome do destinatário, tem saudação, oração, desejo, ação de graças, desenvolvimento do tema e a saudação final e despedida. Isso é o que está escrito aí, que você encontra de maneira geral nas epístolas. Né? Os escritos do Novo Testamento não têm todos esses itens aí. Por isso, nem todos são epístolas. A interpretação das epístolas, devemos considerar a seguinte coisa para interpretar as epístolas. Primeiro, reconstruir a situação para a qual o autor está escrevendo. Cartas de Paulo aos romanos. Então, a clientela são os romanos. Quem eram aqueles romanos? Qual era a cultura romana? O que os romanos pensavam? É preciso levantar esses detalhes. Ler a carta do começo ao fim de uma só vez, para ter a visão geral do assunto. Quando a gente lê de uma vez só, isso, né, realça, aparece os detalhes. 3. Procurar extrair do contexto literário. Procurar levantar o grego daquele autor, o que ele escreve, o que ele usa, como é que ele faz, é importante. Qual que é a interpretação da hermenêutica das epístolas? Regras primárias da interpretação das epístolas. Primeiro, um texto não pode ter significado diferente daquele dado para o seu autor aos seus leitores originais. É preciso pensar, como eu disse aqui, a questão do cabelo em Coríntios. Só Coríntios, não tem Gálatas, não tem Efésios, não tem Filipenses, não tem Colossenses, não tem Tessalonicenses, não tem Filemão, não tem Romanos. Então é preciso entender isso. O problema de pegar uma coisa e estender para todo mundo, isso é um perigo muito grande. O problema de situação que não se pode comparar com a situação atual.
a situação do Porto de Corinto naquele tempo não é o Porto de Corinto hoje. O problema da relatividade cultural. Tem cultura no meio daquilo ali. Vamos para a exegese do Apocalipse para acabar essa quarta aula. O Apocalipse é o livro da revelação, né? Toda a linguagem é diferente, o conteúdo é diferente. O autor é o mesmo João que escreveu as cartas, as 3 cartas de João, epístolas, né? E escreveu o Evangelho de João. Então, ele é muitas vezes mal interpretado, o Apocalipse, porque possui 3 tipos de literatura, né? O Novo Testamento tem as cartas, a profecia e o Apocalipse. A hermenêutica do Apocalipse, qual que é a hermenêutica para se interpretar o Apocalipse? Primeiro, procurar a intenção original do autor. O livro já começa assim, Apocalipse de Jesus Cristo, que ele deu aos seus servos. Então, o Apocalipse, a principal figura central de tudo é Jesus. Jesus Cristo. Estar aberto à possibilidade no sentido secundário. Por ser profético, o livro é profético, não perseguido por seu autor ou leitores. Pode ter sentidos proféticos, a revelia no livro. Não abusar de analogia da escritura, isto é, não usar outros textos bíblicos abusivamente como chave para a interpretação do Apocalipse. Ser sensível ao pano de fundo da composição do livro, em que época João escreveu, onde ele estava, qual era a cultura, que já havia, quanto tempo já havia Jesus passado por ali. Se ele escreveu no ano 90, o Evangelho começou no ano 30 e poucos, né? Então o Concílio de Jerusalém foi no ano 50, no ano 49. Olha o tanto de tempo que já tem, quantas coisas já surgiram. Então muitas coisas vai ser colocada aqui, doutrinas que já tinham surgido naquele tempo, né? Como a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, coisas que já tinham surgido depois de Jesus. Observar os vários tipos de linguagem figurada. Observar quando o próprio João define suas figuras de linguagem. João mesmo dizia que parecia como. A palavrinha, vocábulo grego que mais tem Apocalipse é ros, quer dizer como. João viu coisa que ele não entendia, então falava, parecia como isso. Os cavalos tinham um rabo como de cobra, na ponta tinha uma cabeça como se fosse de cobra. Quer dizer, ele vê coisa que ele não entende e fala como. De acordo com a cultura que ele tinha, de acordo com o vocabulário dele. Observar isso, ver as visões como um todo, pegar as visões todas. Não tentar interpretar o que já está interpretado. Se a própria interpretação já foi dada no texto, os 7 montes são 7 reis. Pronto, acabou. O texto já deu a interpretação. Lembrar que a narrativa apocalíptica, raras vezes, pretende oferecer uma narrativa detalhada e cronológica. Apreender que os quadros acerca do futuro são exatamente isso, quadros, não é realidade. Então, levar em consideração, por fim, a literatura escatológica somente será esclarecida quando os fatos ocorrerem. Então, lembrar que esse tipo de literatura, que é a escatologia, só saberemos a verdade daquilo quando acontecer. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.